Então, nós vamos começar ainda falando do átomo de hidrogênio, que é o nosso exemplo mais simples de átomo que a gente consegue estudar, né? Nós começamos com isso, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o átomo de hidrogênio hoje, para depois podermos estender isso para os outros átomos, porque, afinal, só de átomo até que a gente encontra na natureza são 92, então fazer só um não vai adiantar. Ainda ficam sobrando 91, concordam? Está um pouco estudar só o átomo de hidrogênio, muito embora ele seja o elemento químico que é mais abundante no universo. Tá? Então, a maior parte é hidrogênio. Então, se você contar no número total de átomos, até que a gente está fazendo uma parcela boa em estudar só o hidrogênio. Mas vamos lá, eu vou começar bastante bastante básico, né? Lembrando a vocês propriedades que vocês todos já conhecem. Os átomos são estáveis, né? E quando eu quero dizer estáveis aqui, eu estou me referindo exatamente ao seguinte: os átomos são neutros de carga, então eles estão estabilizados porque você tem uma parte que é o núcleo com uma carga positiva e você tem os elétrons em volta dele, do núcleo, com carga negativa igual, né, em módulo à carga positiva. Então, no total, o átomo é neutro. E isso é exatamente o que te dá estabilidade. Então, é uma estabilidade garantida pela interação eletromagnética entre os dois. Claro que, se eu for ser honesta, tem alguns átomos que não são estáveis, mas aí é problema do núcleo dele não ser estável, né? Então, esse é um problema que nós vamos abordar quando nós estudarmos o capítulo de física nuclear. Porque aí você vai ouvir falar em átomos que são radioativos, que sofrem decaimentos, mas isso é uma característica do núcleo, não do átomo. Entendem o que eu quero dizer, né? Então, isso é um capítulo um pouco mais para frente. Os átomos podem ser agrupados em famílias, em grupos, reunindo, então, átomos diferentes que têm propriedades em comum. Então, dentro de uma família, você vai ver que tem algumas propriedades químicas, principalmente, que são comuns. Átomos emitem e absorvem radiação eletromagnética, ou seja, emitem e absorvem fótons, né? E fazem isso discretamente. Então, eles emitem fótons e absorvem fótons de certos comprimentos de onda, não de qualquer comprimento de onda, apenas daqueles que são os apropriados para aquele átomo. Então, você, inclusive, identifica o átomo através da luz que o átomo pode emitir, aquele tipo de átomo pode emitir ou absorver. Isso é característica, que nem o da URG do átomo, você... aquela luz lá é característica daquele átomo. Permite você identificá-lo, né? Então, muito legal isso. Hoje, a maior parte do nosso tempo vai ser ocupada com a propriedade dos átomos terem momento angular e, consequentemente, momento magnético. Então, nós vamos ver exatamente qual a relação entre o momento angular e o momento magnético, e que vai levar vocês a pensar em imãzinhos. Eles têm propriedades magnéticas e, então, sofrem a ação de campos magnéticos. E átomos se combinam, formando moléculas, e a mecânica quântica nos dá uma boa descrição dessa propriedade. Isso que eu resumi nessa lista de propriedades está um pouco refletida na tabela periódica dos elementos. Aqui vocês têm os 92 elementos químicos, mais os transurânicos, mais os elementos que são produzidos em laboratório artificialmente, né? Que são todos os acima de 92, Z, número atômico 92, todos os acima do 93 para frente, são todos artificiais, eles são feitos em laboratório, tá? Mediante reações nucleares, não é um problema de átomo. Mas todos já viram a tabela periódica. E aqui está muito claro que, do jeito que a tabela periódica é construída, você está com os átomos em famílias, né? Aqui você tem a coluna, a família reunindo os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio.
Então, todos eles estão nesta coluna. Aqui estão os halogênios. Aqui, por exemplo, os alcalinos e os alcalinos terrosos. Então, você vê, por que está reunido em uma coluna? Porque todos os átomos que estão naquela coluna têm propriedades químicas em comum, né? Então, algumas coisas que se repetem nos átomos daquela família. Vejam, a hora que você falou que você reuniu um certo grupo de átomos numa família, isso é um indício para você de que tem uma estrutura atrás, tem uma subestrutura atrás que se repete. Tem que ter alguma coisa em comum. Então, de certa forma, a hora que nós formos estudar a estrutura dos átomos, nós vamos ter que descobrir qual é a subestrutura que está sendo repetida, o que é igual. Tá? O que é igual para você poder, no fim, falar assim, eu reuni o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio numa família, porque eles têm alguma coisa em comum. O que é que eles têm em comum? Então, isso vai aparecer naturalmente a hora que a gente for estudar. Então, como exemplo de propriedades em comum, eu coloco aqui um gráfico. Esse gráfico está mostrando para vocês o número atômico do átomo, então do elemento químico que você está colocando, cada elemento tem um Z. Z é o número de elétrons que tem no átomo, ou, se você quiser, como o átomo é neutro, é o número de prótons que tem no núcleo, né? É a carga do núcleo em unidades de E, em unidades do módulo da carga do elétron. Então, Z é o número atômico. E o gráfico que eu estou mostrando aqui, ele é em função de número atômico. Olhando esse gráfico, vocês veem rapidamente, eu vou começar pelos picos, né? Pelos picos. Antes disso, antes de eu começar pelos picos, eu tenho que dizer o que eu vou colocar no eixo dos Y, que é a energia de ionização. É quanto de energia que você precisa dar para ionizar o seu átomo. Então, está aqui, ó. Vamos agora olhar os picos. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Todos os gases nobres, todos aqueles elementos que estão na coluna da direita da tabela periódica, estão nos máximos das energias de ionização. Então, aparentemente, eles agarram os elétrons e não deixam escapar de jeito nenhum. Está lá, firme e forte, agarrados aos elétrons. Os elétrons estão bastante ligados nos átomos dos gases nobres. Você vê que todo o átomo imediatamente anterior e o imediatamente posterior tem energia de ionização menor. Eles sempre estão na pontinha. O oposto são os aqui de baixo. Olha, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, são os que estão com a menor energia de ligação. Então, esses são dadivosos, eles querem dar os elétrons. Pode levar, né? Então, você precisa de muito pouca energia para ionizar esses átomos. Então, isso tem alguma coisa em comum. Olha, todos esses átomos aqui embaixo são alcalinos, tá? Então, primeira coisa que nos chamou a atenção. A segunda propriedade que eu estou mostrando são os raios dos átomos. Então, vamos lá. Olha só. Agora eu vou começar com os mínimos, só para começar com os gases nobres novamente. Olha aqui. Hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Todos eles são mínimos de raio. Então, eu não falei para vocês que eles agarram os elétrons, tem uma tendência de muito ligado, então eles são menores. Tem um raio, aqui está em nanômetro o raio do átomo, né? O hélio, o neônio, todos os gases nobres são mínimos relativos na curva. E, por outro lado, os alcalinos, os metais alcalinos têm todos os raios maiores relativamente aos seus vizinhos. Esses elementos que estão, o número de átomos que tem em cada um desses períodos, você vê que entre um máximo e outro, tem o que está escrito período 2, período 3, período 4, período 5, é o número de átomos que tem entre um máximo e o outro máximo daquela propriedade. E aparecem uns números de átomos, 2 na realidade é o que está aqui antes do hélio, né? Aqui tem 8, aqui tem 8, aqui tem 18, aqui tem 18, aqui tem 32. De onde que vem esses números? Né?
De novo, esses números indicam para você, estão informando você de alguma subestrutura. Então, você está à caça do qual é a subestrutura que está por trás. Sobre a absorção, mais uma vez eu vou repetir para vocês para ficar bem claro, né? Tanto na absorção quanto na emissão, o átomo escolhe alguns comprimentos de onda. Então, não é um contínuo, como está aqui em cima, uma sequência contínua de todos os comprimentos de onda, desde do vermelho até o violeta. Não é assim. Se for um espectro de emissão, digamos de um átomo de hidrogênio ou de um outro átomo, você vê algumas linhas, que a gente chama, ou algumas raias, alguns comprimentos de onda, tá? Se você, por outro lado, for estudar o espectro de absorção, o espectro de absorção é o negativo do de emissão. Absorção, você joga a luz sobre o átomo, um contínuo, do jeito que está na primeira linha, e aí o átomo vai absorver aqueles comprimentos de onda característicos dele. Então, na última linha aqui embaixo, você vê que falta, tá vendo o pretinho aqui, o pretinho, 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 pretinho? Falta no contínuo exatamente aquele comprimento de onda que é correspondente ao comprimento de onda emitido num espectro de emissão. Então, esse é a emissão. Você excita o átomo e ele emite o fóton. Alguns comprimentos de onda, fótons com alguns comprimentos de onda. Na absorção, você joga o contínuo em cima do átomo e vê qual que ele está interessado em absorver. E ele só pode absorver alguns comprimentos de onda discretos. Tá? Então, fica bem claro que um é o complementar do outro, né? O espectro é complementar do outro. Aqui, mais um exemplo, eu estou com o espectro aqui em cima do hidrogênio, na região do visível, né, entre o 400 e o 700 nanômetros. Aqui embaixo, para você ver que é mais complicado, o espectro nessa faixa do mercúrio e aqui embaixo do neônio. E aqui, mais uma vez, o espectro de absorção do hidrogênio. Deixa eu recordar, então, o que nós vimos na aula passada, para relembrar, porque eu vou esquentar, tá? Então, na aula passada, nós começamos a resolver o átomo de hidrogênio aplicando, então, escrevendo a equação básica da mecânica quântica, escrevendo a equação de Schrödinger e vendo o que a solução da equação de Schrödinger nos ensina. Tá? Então, primeira coisa, o primeiro chega para lá que você vai dar no átomo de hidrogênio é simples. Você vai supor que ele é simplesinho, tem um núcleo, supostamente, no momento, para simplificar, eu vou supor que o núcleo é tem uma massa muito maior do que o elétron, ele vai ficar parado na origem, pus a origem no núcleo para facilitar, a origem do sistema de coordenadas no núcleo para facilitar a minha vida. E tem um único elétron, porque eu estou tratando ainda átomo de hidrogênio, e esse elétron está em algum lugar aí em volta do núcleo. O que eu sei? No momento, eu só estou considerando a força coulombiana de atração entre o núcleo, que tem carga mais E, e o elétron, que tem carga menos E. Então, a essa força coulombiana de atração corresponde essa energia potencial que está aqui. Característica dela, a dependência com 1 sobre R. Tá? 1 sobre R no potencial, na energia potencial, é exatamente dizer a mesma coisa que a força depende do inverso do quadrado da distância. É a mesma informação. Então, essa é a energia potencial coulombiana. O que eu faço com ela? Eu quero ver o que a mecânica quântica me ensina a respeito desse problema. Eu coloco esta energia potencial aqui na equação de Schrödinger. Tá? E aí, o próximo problema é, então, exatamente resolver essa equação. O que nós abordamos na aula... sim, antes de resolvê-la, eu lembrei para vocês que esse é um problema 3D, está na moda, né? 3D. Né? Por que a gente tem uma televisão 3D? Pode fazer um átomo de hidrogênio 3D, né? Está aí, ó, o elétron está em volta. Né? Eu vou explorar a simetria do meu problema, porque a minha simetria é esférica.
a energia potencial só depende do R. A hora que eu digo que só depende do R, eu estou falando o seguinte, só depende da distância entre o próton e o elétron. Não importa se está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, aonde está. Se tiver naquele raio, é a mesma energia potencial. Então, é isso que eu quero dizer, uma simetria esférica. Eu vou explorar essa simetria, tá? E, ao explorar, eu passo aquela equação diferencial e escrevo a equação diferencial, é a mesma equação, eu só vou mudar de variável. Eu escrevo a equação em termos de R, θ e φ. R é a distância entre o próton e o elétron, e um ponto no espaço. Θ é o ângulo com o zênite, é esse ângulo aqui, você ponta para cima é o zênite. Então, é o ângulo zenital. E o φ é o ângulo azimutal aqui. Tá? Então, se você der o θ, o φ e o R, você está dizendo exatamente, você sabe onde está o ponto. Né? Você precisa de 3 coordenadas. Não importa que são x, y, z, 3 coordenadas, você define o ponto. Muito bem, R, θ, φ também define o ponto no espaço. Então, aí, o que eu faço? Como o potencial só depende de R, ele tem essa simetria esférica, eu vou escrever a minha solução que eu procuro. Eu vou procurar soluções da equação diferencial. Eu vou ter muitas, tá? Eu não tenho uma solução, 2, 3. Não, eu tenho... Fala um número que você vai ter, tá? Você tem um número imenso, infinito, na realidade. Teoricamente, você tem um número infinito de soluções para essa equação. Então, eu quero essas soluções, essas funções psi de R, θ, φ. 3 variáveis que determinam, então, a forma da função. E eu vou procurar uma solução que seja escrita nesta forma. Vejam, o que tem isso de fácil? Fácil que eu não tenho nenhum termo nessa forma em que eu estou misturando a parte que tem R da parte que tem θ ou com a parte que tem φ. Eu estou escrevendo a função total como um produto de uma função R, que só depende do R, uma função θ, que só depende do θ, e uma função φ, que só depende do φzinho. Tá? Então, é um produto de 3 funções, cada uma em uma variável. Então, eu separei as variáveis. Tá? Dá para fazer isso. Dá para fazer isso simplesmente porque o potencial só depende de R. Então, o potencial só entra na equação diferencial do R. Não vai entrar na equação do θ, nem na equação do φ. Não tem φ, não tem θ no U de R. Só tem R. Né? Muito bem. Então, o que eu vou fazer com aquela equação diferencial? Eu vou separá-la em 3 equações diferenciais. Uma que só tem R, uma que só tem θ e uma que só tem φ. Ótimo. Quer dizer, ótimo. Eu continuo com o mesmo problema, porque até agora eu tenho que resolver as 3 equações diferenciais, mas dá para resolver. Dá para resolver. Tá? Ao resolver, nós não fazemos isso aqui porque é um cálculo muito longo. Ele tem uma receita que você escreve a função solução em série e você vai substituindo e achando as relações entre os coeficientes dos termos e aplicando as condições de contorno. Então, é uma receita fácil de você resolver. Só que dá várias páginas de conta. Tá? Dá várias páginas de conta. Ao você impor as condições de contorno, quais sejam, as suas funções têm que ser contínuas, as suas funções têm que ser quadraticamente integráveis, de tal maneira que o psi conjugado psi seja quadraticamente integrável. A derivada das funções tem que ser contínua. E mais, você quer que a função lá no infinito, para R tendendo ao infinito, você quer que a função vá a zero. Vocês já imaginaram que tétrico que seria se você chegasse numa solução que te dá uma probabilidade diferente de zero para o elétron estar num raio infinito? Você acaba de dizer que o elétron pode estar lá no bar da física, por exemplo. Aí, cadê teu átomo de hidrogênio se o elétron não estiver lá no bar da física? Acabou teu átomo, né? Então, você quer que, conforme a distância vá aumentando, a distância entre o elétron e o núcleo, a probabilidade vá tendendo a zero. Né? Muito lógico, muito razoável. Né? Tem que botar as condições de contorno razoáveis. Então, ao fazer isso, que eu já comentei com vocês na aula passada,
Nós chegamos, então, em 3 números quânticos. O primeiro dele é o N, é um número quântico que é chamado número quântico principal. Principal apenas porque a energia do estado quântico vai depender dele. Nessa aproximação vai depender apenas do N, né? Como 1 sobre N2 que vocês já viram. Ao resolvermos a equação em θ aparece o L, ao resolvermos a equação em φ aparece o M. O L é o número quântico orbital, nós vamos ver por que ele tem esse nome, simplesmente porque o momento angular orbital do estado vai depender desse L. E o M é o número quântico magnético, simplesmente porque quando você colocar o átomo num campo magnético externo, vai aparecer esse M na separação entre os níveis, tá? Vai aparecer logo mais. O fato de aparecer 3 números quânticos é normal, porque o teu elétron está confinado em 3D. Então, o teu problema é tridimensional, ele está preso, né? O elétron está preso dentro do poço de potencial coulombiano, sentindo, então, a força coulombiana. E 3 é o que você tem, é o de se esperar, no caso. Esses 3 números funcionam assim. O N tem que ser inteiro. Tá? Se você escrever a solução, não é que não existe solução para a equação diferencial em R com N não inteiro. Existe a solução. Só que ela não vai ser do jeito que você possa interpretar probabilisticamente. Ela vai te dar uma probabilidade finita no infinito. Né? Então eu jogo fora, porque isso fisicamente não faz sentido. Né? É a história do elétron estar lá no bar da física. Não vai dar. Acabou o teu átomo. Então não pode. Então, para que a função vá para 0, para R tendendo para infinito, o N tem que ser inteiro. Então, 1 não pode ser 0, né? Porque ele está no denominador dos níveis de energia. 0 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 84, 147. Inventa um número que você vai achar e existe esse estado. Tá? Dado o N, você tem o L varia de 0 até N menos 1, inteiro. Todos os números inteiros varia de 1 em 1, de 0 até N menos 1. E dados N e L, o M varia de menos L a L, de inteiros em inteiros. Tá? Então, nós fizemos essa brincadeira com as várias funções, graficando algumas dessas psis para um conjunto de N, L e ML. Então, N, L e ML são os identificadores do seu estado. Para você dizer qual estado é, se você der esses números, todo mundo vai entender qual estado você está falando. Você identificou dando os 3 números. Tá? Para cada conjunto de 3 números possíveis, segundo as regrinhas que eu acabei de mostrar na caixinha, se você tem um estado. Então, N, L, eu pus um ML aqui, mas não pus aqui, estou vendo que eu esqueci. Mas eu ponho aqui um L e um L para dar o índice do ML já. Então, essas funções dependem do N e do L, essas funções são diferentes dependendo do L e do M, e essas funções dependem do M. Se os L, o M e o N satisfizerem aquelas condições, as funções são bem comportadas e vão poder ser interpretáveis como densidades de probabilidade, conforme nós já vimos. Aqui, só para recordar para vocês, os vários estados nesta aproximação, em que nós só estamos considerando o potencial coulombiano. Aqui o estado 100, aqui os 4 estados degenerados de N igual a 2, aqui os 9 estados de N igual a 3. E se você quiser, você vai continuar desenhando os estados 4, 5, 6, 7, e vai até o 0, começa a ficar um mais pertinho do outro, né? Mas estão lá, todos os estados ligados estão abaixo de 0. A hora que você chegou no 0, o elétron se livrou da prisão, ele está livre. Você acaba de ionizar o átomo. Tá? Muito bem, aí tinha a nomenclatura usual, né? Que vocês estavam até me lembrando agora, do 1S, 2S, 2P. Né? O 2S é o estado de L igual a 0, 2P é o estado com L igual a 1, os 3 estados aqui degenerados.
Aqui o estado 3S, os 3 estados 3P e os 5 estados 3D. Novamente, eu repito para vocês, a energia depende apenas do N2. SPDF, todo mundo lembra, né? São Paulo, Distrito Federal, depois do F é ordem alfabética. Então, aí vai G, H e etc. Tá bom? Mas não há necessidade, na maior parte dos casos, você está tratando átomos em estado fundamental, então você só vai botar 92 elétrons, no máximo. Então, você nunca vai chegar, muito provavelmente, em algum estado que seja G ou H, porque teria que chegar num estado que tem L igual a 5, 6, né? Então, isso é estado muito alto, muito excitado, e você não, normalmente não é o estado fundamental do átomo.